Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. A nossa missão hoje é desempacotar uma coleção riquíssima de comentários bíblicos e de sermões teológicos. E olha, é muito material fascinante, não é? Sim, demais. Tudo focado no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. E o nosso ponto de partida já é, digamos assim, um mistério gigante. Aquela inversão clássica de expectativas. Exato. Porque, se a gente pensar bem, se o Deus do universo estivesse prestes a anunciar uma nova era, tipo, algo que mudaria a história da humanidade inteira. A lógica humana diz que ele usaria os imperadores, né? Pois é, os palácios, as maiores plataformas de comunicação disponíveis na época. Mas, e aí que tá? A mensagem mais importante da história simplesmente ignorou os centros de poder absoluto. Passou direto por eles. Sim, e foi entregue a um homem excêntrico vestindo pelos de camelo, no meio do nada. Funcionam no mundo, sabe? E o que os relatos teológicos nos mostram aqui não é só o registro de uma época antiga, Tem algo maior acontecendo, certo? muito maior. É o exato momento de transição entre a antiga e a nova aliança. E essa transição, ela exige um desmantelamento completo do orgulho humano. Então vamos começar pelo cenário que Lucas monta pra gente. Lendo os comentários fica bem claro que Lucas não escreve como um místico lá distante da realidade. Não de jeito nenhum. Ele escreve com o rigor de um historiador impecável. Logo no primeiro versículo, ele já nos dá 6 coordenadas políticas e cronológicas. É muito preciso. Demais. Ele abre dizendo que estamos no 15º ano do reinado de Tibério César, o que nos coloca ali pelo ano 27, 28 depois de Cristo. Governava o Império Romano com um punho de ferro. Tem um peso imenso nessa lista de nomes. Tibério estava no topo da cadeia alimentar, muitas vezes isolado lá na ilha de Capri, sabe, envolto em paranoia total. E poder absoluto. Exato. E abaixo dele, Lucas desce a hierarquia e menciona Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. Os registros históricos, tipo os de Flávio Joséfo, descrevem Pilatos como um homem brutal. Alguém que não hesitava em usar extrema violência contra os judeus, não é? Isso. E depois temos Herodes Antipas, lá na Galileia, um líder super ardiloso que só mantinha a posição porque era um fantoche útil para Roma. E impressionante é que Lucas não para no poder político secular. Não, ele vai para a religião também. Ele faz questão de incluir a elite religiosa, citando os sumos sacerdotes Anás e Caifás. E aqui, lendo as fontes, a gente vê uma dinâmica quase de máfia. Nossa, totalmente. Anás tinha sido deposto por Roma, mas na prática continuava sendo o verdadeiro poder nos bastidores, né? Enquanto o genro dele, o Caifás, ocupava o cargo só de fachada. Eles controlavam a economia do templo, que era o coração financeiro da nação. Basicamente, Lucas varre o mapa do mundo apontando para os palácios, em Roma, Cesareia, Galileia e Jerusalém. Mas é justamente aí, ao estabelecer essa arquitetura gigante do poder humano, que entra a ironia divina. A palavra de Deus desce à terra e desvia de todos eles. Sim, ela sobrevoa o palácio de Tibério, ignora Pilatos, passa pelas cortes de Herodes e pelo templo luxuoso de Anás. E aterrissa onde? No deserto. Sobre João, filho de Zacarias. Olha, eu confesso que lendo as análises preparatórias, essa parte me pareceu meio contraintuitiva. Como assim? É que os palácios têm as plataformas, têm o alcance, a autoridade visível. O deserto não tem absolutamente nada. Qual é a lógica estratégica de iniciar o maior movimento da história num lugar vazio? Então, na verdade, é exatamente porque o deserto não tem nada que ele se torna perfeito. A teologia do Antigo Testamento sempre associa o deserto ao local onde Deus forja o caráter do povo. Como no Êxodo, né? Exato. E os palácios daquela época não tinham apenas alcance, eles tinham um ruído ensurdecedor. Muita corrupção, intrigas, vaidade imensa. Muito barulho. Muito. O deserto representa a ausência total dessas distrações. É o cumprimento da profecia de Isaías sobre preparar um caminho no ermo, nivelando os montes e aterrando os vales. E é bom deixar claro para quem nos escuta que esses montes e vales não são problemas geográficos. De forma alguma. Os comentaristas são unânimes nisso. Os montes são o orgulho, a arrogância das elites e dos fariseus que precisavam ser rebaixados. E os vales? Os vales são as pessoas oprimidas, sabe? Os marginalizados que precisavam ser elevados pela graça. E para fazer essa grande obra de nivelamento, no silêncio do deserto, a mensagem tinha que ser avassaladora.
O que nos leva, claro, ao estilo de pregação de João Batista. Que não era nada suave. Lendo os textos, a analogia que me vem é a de uma equipe de demolição. É tipo tentar construir um arranha-céu gigantesco. Não dá para simplesmente jogar concreto novo em cima de um terreno cheio de entulho. Tem que trazer as escavadeiras. Isso, quebrar o chão antigo, arrancar as raízes podres até chegar na rocha. E o João Batista era a escavadeira. Uma imagem perfeita. A linguagem dele é abrasiva de propósito, porque o estado espiritual da nação precisava de um choque de realidade. As pessoas andavam dias no deserto ardente para chegar no Rio Jordão. E em vez de receber um parabéns pelo esforço, tomavam uma pancada. Sim, ele vira para a multidão e solta: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Puxa, chamar o público de filhotes de cobras venenosas é pesado. Como a gente consegue enxergar graça num discurso tão cortante? Porque parece só condenação. A graça, nesse caso, está no fato de que o aviso foi dado a tempo. Os teólogos explicam que ele usava essa dureza quase como um cirurgião removendo um tumor. Um diagnóstico de uma doença letal. Exato. Ele avisa que o machado já está posto à raiz das árvores. E esse detalhe da raiz é fundamental. Se cortar a árvore doente só no tronco, ela brota de novo. Ou seja, arrependimento superficial não serve para nada. O reino de Deus exige transformação radical, desde a fundação. E é aí que ele ataca aquela falsa sensação de segurança do povo. A crença de que a salvação era genética, sabe? O pessoal pensava: nós somos filhos de Abraão, o nosso lugar no céu está garantido pelo passaporte espiritual. E João simplesmente destrói essa ilusão. Ele diz que Deus pode fazer filhos de Abraão até daquelas pedras ali no Jordão. Ninguém entra no céu de carona nos méritos dos pais. Ninguém. A jornada pode ser em comunidade, mas a prestação de contas é totalmente individual. Bom, com a fundação destruída, a pergunta óbvia que a multidão faz é: o que havemos, pois, de fazer? E a resposta mostra que o arrependimento bíblico nunca é só emoção, né? Ele precisa de tração na realidade. Exige o que João chama de frutos dignos. E as instruções dele são muito práticas. Muito. Para a multidão, ele fala de altruísmo. Tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Mas a coisa fica densa mesmo quando os publicanos chegam. Os famosos cobradores de impostos. E vale a gente dar um passo atrás aqui para explicar o motivo desse ódio todo, certo? Com certeza. O sistema de impostos romano operava por meio de leilões. O Senado terceirizava tudo. Alguém muito rico ia a Roma, pagava adiantado pelo direito de cobrar impostos de uma região. E aí qualquer quantia extra que ele arrancasse do povo local era o lucro dele. Exatamente. E Roma não ligava para os métodos. Eles tinham soldados lá para garantir a extorsão. Então, para o judeu comum, o cobrador de impostos era um traidor financiando o opressor. O que torna a resposta de João genial. Ele não manda os caras abandonarem a profissão. Não. Ele diz: não cobreis mais do que o estipulado, é inserir integridade num sistema feito para ser corrupto. E ele faz o mesmo com os soldados, né? Sim, soldados locais mal pagos que usavam as armas para chantagear os civis. João diz a eles para não maltratarem ninguém e se contentarem com o salário. O reino de Deus no comércio, no serviço público, na segurança, é a fé alterando a economia real. E claro, com tudo isso acontecendo, o povo começa a se perguntar: seria esse profeta do deserto o próprio Messias? É aí que a majestade de João brilha. Ele não usurpa a glória. Ele deixa claro que o batismo dele é só com água, um símbolo exterior. Mas aquele que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Queimando a indiferença. E João se rebaixa tanto que diz não ser digno nem de desatar a correia das sandálias de Jesus. Que era a tarefa do escravo de mais baixa hierarquia na casa. E é nesse cenário que Jesus chega nas águas do Jordão, o que levanta aquela dúvida clássica dos comentários: se o batismo era para perdão de pecados, por que o Filho de Deus perfeito passou por isso? É um paradoxo lindo.
Jesus não entrou na água para confessar pecados, mas para cumprir toda a justiça. Ele se identifica com a humanidade. Exato. Ele, o sem pecado, toma o lugar dos pecadores, antecipando a cruz. E Lucas registra um detalhe exclusivo fundamental. Ele pontua que, após ser batizado, enquanto Jesus orava, o céu se abriu. A postura de oração dele precede a manifestação da Trindade, né? O Espírito desce como pomba e a voz do Pai declara: Tu és o meu Filho amado. A validação cósmica. E é incrível como Lucas constrói isso. Na hora em que o Pai diz de quem ele é filho no céu, Lucas insere a genealogia terrena. Uma genealogia que gera muitos debates, já que tem nomes totalmente diferentes da lista de Mateus. Parece erro histórico, mas os comentários esclarecem bem. Existe a lei do casamento de levirato. Se um homem morresse sem filhos, o irmão casava com a viúva e o primeiro filho levava o nome do falecido. Ou seja, uma pessoa podia ter um pai biológico e um pai legal, criando duas linhagens legítimas. Isso. E muitos estudiosos apontam que Mateus foca na linhagem legal de José pelo trono de Davi. Já Lucas foca na linhagem biológica, provavelmente via Maria. E Mateus escrevendo para os judeus, para em Abraão. Mas Lucas, escrevendo para gentios, volta até Adão. Ele diz, filho de Adão, filho de Deus. É uma sacada magistral de Lucas. Ao chegar até Adão, Jesus adota toda a família humana. O que destrói o racismo e o elitismo. Completamente. Se viemos de um ancestral comum, somos uma só família. A graça é universal. Não importa o passado ou a cultura. Bom, ao longo dessa imersão, vimos o poder do silêncio do deserto e a exigência de um arrependimento prático. Mas para não ficar só na teoria, a gente precisa focar nas diretrizes espirituais práticas. Exatamente. Lucas 3 descreve o ministério de João Batista, seu chamado ao arrependimento e a preparação para a vinda de Jesus. Aqui estão algumas aplicações espirituais que podemos extrair. 1. Arrependimento verdadeiro. João Batista pregou sobre a importância do arrependimento genuíno. Isso nos lembra que precisamos considerar nossos pecados e buscar uma transformação verdadeira em nossa vida, voltando-nos para Deus. 2. Preparação para o Senhor. Assim como João preparou o caminho para Jesus, somos chamados a preparar nossos corações para receber Cristo diariamente, permitindo que Ele transforme nossas vidas. 3. Frutos dignos de arrependimento. João enfatizava que o arrependimento deve ser acompanhado por ações que demonstrem essa mudança. Nossa fé deve ser visível através de nossas atitudes e comportamento diário. 4. Humildade e serviço. João Batista tinha uma missão clara e sabia que não era o Messias, mas sim aquele que preparava o caminho. Somos chamados a servir humildemente, confirmando nosso papel no plano maior de Deus. Essas aplicações nos ajudam a refletir sobre como vivemos nossa fé e como podemos nos alinhar mais com os ensinamentos de Jesus. E com o coração aberto a essa transformação genuína, no barulho do dia a dia ou no deserto, convidamos a todos que nos escutam a acompanharem esta oração com reverência. Querido Deus, assim como João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus, pedimos que prepare nossos corações para receber Teu Filho todos os dias. Ajude-nos a viver em verdadeira tristeza, produzindo frutos dignos de nossa fé e conveniência, com humildade e amor. Que possamos ser luz em nosso caminho, refletindo Teu amor e graça ao mundo ao nosso redor. Amém? E olha, se essa reflexão trouxe clareza e despertou o seu espírito hoje, o nosso convite é que compartilhem isso ativamente. Sim, repassem para seus amigos, familiares e comunidade. Vamos espalhar essa mensagem de preparação e graça. E para a gente fechar esse mergulho, tem uma última provocação, não é? Sim, a palavra de Deus decidiu desviar dos palácios barulhentos porque lá não tinha espaço para o silêncio. Então a grande pergunta para nós é: quais são os palácios de orgulho ou distração que estamos construindo nas nossas rotinas? E que desertos de silêncio precisamos resgatar para escutar a voz de Deus? Uma reflexão fortíssima para continuar explorando. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.